Estamos de volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Olá, Paulo. Honra recebê-lo novamente ao programa Enigmas. Igualmente, eu que agradeço essa oportunidade. Gratidão nossa, né? Paulo, como é uma abdução? Explica para o nosso internauta. A abdução é bem complexa, mas vou resumir. Aparece o suposto OVNI, o disco voador, ele projeta alguma coisa, pode ser uma luz, alguma energia, que acaba te capturando e levando para dentro da nave. É um tipo de um rapto. Isso dentro do quarto da pessoa, fora do quarto, em qualquer lugar? Ambiente, pode ser a céu aberto, ou se tiver uma janela aberta, num quarto da pessoa. Temos relatos que a própria luz se projetou para a janela aberta, a pessoa foi, por essa energia, por esse tipo de campo de força, projetar para dentro da nave, como se fosse um elevador. Paulo, quais os sintomas de um abduzido? Isso é bem complexo, varia um pouquinho. Porém, existe a questão da falta de memória em algumas passagens. Algumas pessoas não se lembram da abdução inteira, outras se lembram de partes. Agora, um dos primeiros sintomas que, geralmente, antes de a pessoa ser abduzida, ela vê a nave antes que vai abduzi-la. Então, na minha opinião, eles não escolhem a emo as pessoas para abduzir. Existe algum critério, é escolhido a dedo. Geralmente a pessoa já vista essa nave antes, em alguma situação, ou horas ou dias antes, e num dado momento, essa nave acaba abduzindo a pessoa. E lá dentro, ela é conduzida para uma espécie de sala, uma maca, pela qual ela fica imóvel. E a pessoa perde parte da sua vontade, porque eles controlam a sua vontade. Porque numa situação traumatizada como essa, a pessoa quer se movimentar ou fugir do local. Claro. Isso é neutralizado. Os ETs dão um jeito de neutralizar esse comportamento da pessoa. E lá ela fica à mercê do comportamento deles, que parece uma equipe médica. A pessoa é colocada lá como se fosse um objeto de estudo científico mesmo. O procedimento que eles tomam nessa pessoa lembra muito o procedimento de uma equipe médica. Correto. Fazendo exames, etc. Sim, tocando a pessoa, colhendo até material biológico, pedaços de pele, sangue. Temos relatos de coleta de sangue. De esperma, inclusive. Sim, temos relatos de coleta da parte reprodutiva, tanto o sexo masculino ou feminino. Há relatos bem interessantes nesse sentido. Uma pergunta, Paulo. Você disse que é uma espécie de escolha. Essa escolha pode ser, no seu ponto de vista de pesquisador, uma escolha genética ou é por conta de algo espiritual, no teu ponto de vista? Isso é difícil, isso é muito difícil. Inclusive, uma moça que eu pesquisei bastante, depois de duas sessões de hipnose, alegou essa informação que já conheciam ela em termos espirituais. É um campo que é difícil pesquisar em termos de materiais. O que ocorre na vida da pessoa após uma abdução? Isso varia um pouco. Tem casos que praticamente não ocorre nada, em muitos casos que a pessoa muda o jeito de ser dela. E em algumas situações, até a pessoa tem alguma paranormalidade. E em outras situações, a cura de certas doenças. Correto. E qual que é o ser que mais abduz, que nesse campo de abdução, que mais faz esse tipo de trabalho? Em 70% dos casos de abdução, sabe aqueles seres baixinhos, cabeçudos, que a gente chama de alfa-grey na ufologia? Correto. São eles que mais abduzem. Até a gente fez um retrato falado dele, de tanto envolvimento com a abdução, a gente fez esse retrato falado para pôr no nosso blog, uma brincadeirinha sadia com esse tema, para que as pessoas se conscientizem que esse tipo de ser, baixinho, magrinho, mal atinge 1 metro de estatura, porém uma cabeça muito grande e o olho muito grande, desproporcional ao rosto. E a própria cabeça também é desproporcional ao corpo, é muito grande. E geralmente tem uma tonalidade acinzentada, por isso se chama alfa-grey. Alfa-grey. Mas temos relatos de outras tonalidades de cores, não é só nessa tonalidade. Mas até brinco, se um dia estiver sozinho numa região isolada, rural, esse ser aparecer na minha frente... Você corre? Eu acho que eu fico apavorado. Com certeza, porque é muito diferente, né, Paulo? Eu gostaria de ser convidado para entrar numa nave, agora, raptado, numa situação laboratório, que eu pareço um rato do laboratório, isso eu não gostaria. É complicado, é muito complicado. Paulo, dizem, né, dentro do meio ufológico, que algumas mulheres
depois de 3 meses com o feto desenvolvido em sua barriga, são raptadas, levadas para as naves e lá são retirados seus fetos. Isso é verdade? Você conhece algum caso? Agora, eu acompanhei muito o trabalho do Bud Hopkins, da hipnose que fez nas pessoas nos Estados Unidos, quase norte-americano. São inúmeros relatos, são centenas de relatos nesse sentido. No Brasil, nessa condição de gravidez, eu conheço poucos casos. Correto. Agora, alguns que eu conheci no interior de Minas, no interior de Goiás e Mato Grosso, coincide com essa informação que se falou. Depois de 2 meses e pouco, 2 meses e meio, a pessoa sofre uma abdução e de repente ela deixa de estar grávida. É como se fosse realmente ter sido retirado o feto dessa pessoa. Você acha que aí eles estariam tentando fazer um híbrido, é isso? Aí é difícil dizer. Aí evidencia o quê? Se o relato for real, se aí confiar na pessoa, nessa mulher que está nos relatando, significa que eles fizeram uma experiência reprodutiva, biológica na pessoa. De certa forma, ocasionaram a gravidez implantando algum embrião no útero desta mulher e por algum motivo retiram. Será que não juntaram material genético com eles? Correto. Aí entra a teoria da hibridação, né? Correto. Pode ser, é uma teoria que na prática vai ser difícil a gente comprovar. Que a gente precisa ter um embrião feto dentro. Claro, é verdade, até porque você é biólogo e saberia explicar isso de forma muito legal. Você acredita, pelas suas pesquisas, pelas evidências que tem, que possam ter híbridos aqui entre nós? Por que não? Pode. Pode. Há, inclusive, uma escola norte-americana que defende piamente essa ideia. Por isso que, de certa forma, isso foi muito bem abordado na série Arquivo X, Correto. No primeiro ano. Correto. É verdade, no filme Take também, né, que tem aquela questão de hibridização. Existe uma escola americana na questão ufológica que defende essa ideia e que há muito tempo eles estejam fazendo hibridação entre células humanas e ETs aqui no nosso meio. Você acha que esses seres que abduzem são pacíficos e querem apenas misturar nossas raças ou tem algo mais por trás disso? É difícil de dizer, né? Porque isso daí leva a crer que é uma grande experiência médico-laboratorial. Qual o objetivo disso? Não sabemos. Se é para conviver entre a gente, se é biologicamente para se adaptar às condições do nosso planeta, também não sabemos. Mas alguma coisa nesse sentido anda acontecendo. E você acha que esse século tem sido um século bastante incomum ou tem outros relatos da antiguidade sobre isso? Não, no século XX, a questão do cenário de abdução se assentou muito, principalmente a partir da década de 70. Mas há relatos antigos que as abduções tenham sido feitas antes da década de 20, por exemplo. Olha só. Então, mas como nessa época os relatos não são tão consistentes, não houve um trabalho apurado na questão ufológica nisso, então não se dá para confiar muito. Mas principalmente no final da década de 60 e ao longo da década de 70, os relatos de abdução se acentuaram bastante. Correto. Paulo, isto mexe muito com a psique, com a cabeça das pessoas quando acontece. Como que as pessoas devem agir quando acontece um fenômeno dessa proporção? Olha, se ela passou por um trauma desse sentido, ela deve procurar o profissional para poder melhor fazer o tratamento dela, principalmente se houver algum trauma psicológico. Correto. Tem que procurar um profissional para isso. E se houver a necessidade de hipnose, segundo esse profissional, na questão de tratamento, eu acho que ela deve seguir a orientação profissional adequada para isso. Gente, tem que procurar alguém da área mais abertista possível. Porque o psicólogo, o psicanalista, profissionais que mexem com a questão do psique. Correto, correto. Paulo, essas pessoas se tornam agentes transformadores do meio ou não? Na maioria das vezes. Essas pessoas se tornam de certa forma, interpreta como se fosse representação do próprio ET aqui na Terra. Como a pessoa representasse o ET aqui. Elas se sentem escolhidas mais do que outras pessoas? Alguns raros casos, a pessoa quer aparecer e divulgar. Ou, na maioria dos casos, essa pessoa não quer divulgar, não. Quer ficar neutra e discreta. Por isso que é muito raro você conseguir um abduzido genuíno que dê uma entrevista aberta para a TV. Porque na realidade essa questão
parece que a pessoa é louca falando de um assunto desse. Eu posso falar isso com E carteirinha. publicamente a gente pode dizer que é abduzir. Imagina no local de trabalho, no dia a dia, Verdade. familiar. Isso mexe até com a profissão da pessoa, na verdade, Sim, Paulo? sim. É muito uma questão complicado. muito delicada. Muito delicada, até porque envolve uma questão religiosa, né, Paulo? Sim, e como envolve um fator psicológico, acho que profissionais habilitados para mexer na questão psicológica que tem que trabalhar com esse assunto. É verdade. Uma evidência que você tem aqui que eu estou vendo, que vou mudar um pouquinho do assunto, mas eu tenho que mostrar para vocês que é muito interessante. O Paulo tem algumas folhagens aqui que foram dobradas pelo pouso de discos voadores. Vamos mostrar, Paulo, para o nosso internauta? As folhagens que foram dobradas pelo pouso de nave, gente. Agora, aqui, até repercutindo uma reportagem local, pousou uma nave num local amplo, num gramado, região de Itanhaém com Mongaguá, e deixou essa depressão queimada. E todas as plantas ficaram nesse aspecto. Está nessa produção de plástico para a gente poder transportar e mostrar para as pessoas. Então é uma evidência, um indício que ajuda a corroborar o relato da pessoa. Correto, que interessante. E aquelas dobradas ali, Paulo? Esse aqui é um caso famoso nosso em Peruíbe, onde ficou uma grande marca de quase 15 metros. Todas as folhas ficaram nesse sentido de direção. É um caso muito interessante. E todas as plantas ficaram queimadas na ponta. Isso daqui é chamuscamento direto, é alta temperatura. Olha só. Não é secura da própria planta, como mostra aqui no resto da taboa. Isso aqui houve chamuscamento, houve uma energia calorífica de fogo para queimar isso. Então temos evidências que ajudam a corroborar relatos. E aqui está nesse plástico o mais recente local de pouso de disco voador. Foi aqui na Serra da Cantareira, em 2011, onde o solo ficou 2 sapatas do OVNI, isto é, 2 marcas supostamente de trem de pouso, e ficou 2 anéis queimados. Aqui é que a gente coletou de um dos anéis, onde dá para perceber que queimou e vitrificou a parte superficial do solo. Olha, gente, evidências concretas do pouso de discos voadores aqui no Enigmas com Paulo Aníbal. A gente foi num dia, 5 dias depois, eu voltei para pegar a sapata inteira. Eu levei uma caixa, acredita que eu peguei uma sapata inteira, o anel inteiro, e o que a gente deixou lá acabou se perdendo. Infelizmente não deu para pegar os 2. Porque a gente, para poder analisar melhor essa circunstância, porque foi um objeto pequeno que pousou na Cantareira. Os 2 irmãos, que a principal testemunha é o seu Jorge, viu, uma outra mulher viu, porém, foi de noite. Ninguém teve coragem de sair fora para a varanda, porque é uma chácara. Ficar com tanto medo desse objeto bem iluminado lá pousar. Na manhã seguinte, viram o anel de pouso desse objeto. Até que surgiu o nosso relatório desse caso para a pessoa. Então, aqui é uma evidência direta que alguma coisa estranha aconteceu. Por isso que a gente gosta muito de casos com evidência desse tipo, de marca de solo. Que na realidade tem uma evidência física, né, Paulo? Sim, é uma prova física, é um indício que ajuda a corroborar o relato da pessoa. Porque muitas vezes a gente já recebe o relato e às vezes não tem foto, não tem filmagem, não tem nenhuma prova física. Então a gente só pode crer no relato e que muitas vezes há falseamento do próprio relato. É verdade. E a ciência está aí para pesquisar e para trazer essa verdade relativa de ponta, que é a ufologia, à luz da verdade. Fique agora com Kátia de Gaia.